Graça e paz a todos. Hoje nós trataremos do terceiro domingo. Ainda que atrasado, nós teremos a oportunidade de meditar e pensar um pouquinho sobre as 3 perguntas do terceiro domingo, o terceiro dia do Senhor, que compõem o documento que nós estamos estudando, o Catecismo de Heidelberg. Apenas revisando, o primeiro domingo ele traz uma espécie de introdução para nós. Nós, como cristãos, precisamos ter na ponta da língua as 2 primeiras respostas das 2 primeiras perguntas. A primeira é: qual o teu único conforto na vida e na morte? A resposta do catecismo é Jesus Cristo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador. A segunda pergunta diz a nós o que devemos saber para desfrutar desse conforto. E ela responde com três apontamentos importantes para a gente entender a construção do documento. O primeiro é que nós somos miseráveis, estamos no estado de miséria. Segundo, que nós temos em nosso favor a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terceiro, o que nós devemos responder ou como devemos responder a Deus. As perguntas seguintes já iniciam falando da nossa miséria, falando da lei de Deus como aquilo que Deus quer nos ensinar em sua palavra, e como nós somos incapazes de cumprir essa lei e de guardar de maneira absoluta, uma vez que estamos em estado de pecado. Depois do primeiro e segundo dia do Senhor e de apresentarmos as 5 primeiras perguntas, nós, no terceiro dia do Senhor, estudamos da pergunta 6 à pergunta 8. E mais uma vez, como é a intenção do documento, tratar da nossa miséria. E ele faz perguntas importantíssimas para a nossa reflexão. Primeiro, pergunta 6 questiona-nos se Deus criou o homem então de maneira tão má e perversa assim. Pergunta 7, de onde vem essa natureza corrompida do homem, se é que Deus nos criou dessa maneira? E terceiro, somos tão corrompidos e totalmente incapazes de fazer qualquer bem, e inclinados para todo mal? As respostas dessas perguntas são muito objetivas, muito claras acerca da nossa condição de miséria. Primeiro, Deus não nos criou maus. Deus nos criou bons. Deus nos criou de maneira perfeita, de maneira boa, muito boa, como diz o relato de Gênesis. Então não é culpa de Deus. Segundo, a resposta da pergunta 7 diz que a natureza corrompida do homem não vem de Deus, mas vem do pecado do homem. Todos nós, depois de Adão, o nosso representante diante de Deus, nascemos em pecado. Nascemos mortos em nossos delitos e pecados por causa do primeiro pecado. E terceiro, a resposta da pergunta 8. Então quer dizer que nós somos totalmente incapazes de fazer qualquer bem, mas inclinados para todo mal? Sim, é isso mesmo. Nós, uma vez que não somos reconciliados com Deus, salvos por Cristo, remidos pelo sangue do Cordeiro, sacrifício de Deus em favor dos homens, nós não podemos fazer o bem. Não há um justo sequer, não há quem que faça o bem, não há quem ame a Deus, a não ser que este seja reconciliado com Deus, a não ser que este, como nosso Senhor Jesus responde no Evangelho de João, capítulo 3, eu recomendo a leitura dele, para que você medite nestas informações que acabamos de tratar. Nós carecemos de nascer de novo. E lá, o nosso Senhor Jesus, num importante capítulo do Evangelho de João, trata com profundidade a maneira pela qual nós nascemos de novo. E a maneira pela qual nós nascemos de novo se dá por meio de Jesus Cristo, conforme afirma o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Medite nessas informações acerca da tua miséria, acerca da condição daqueles que ainda não conhecem a Cristo e do privilégio daqueles que desfrutam do amor de Deus, da pessoa e obra do nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém.